Nessa aula, nós vamos falar sobre os métodos quantitativos de avaliação de cargos. Para nós iniciarmos o nosso modelo de construção da estrutura de cargos e salários baseado no método quantitativo de cargos, é importante que a gente saliente que os métodos quantitativos de cargos são métodos que nos trazem uma maior objetividade. Por isso que eles são chamados de quantitativos. Já os métodos não quantitativos são aqueles que nos deixam um pouco mais subjetiva a nossa avaliação de cargos. Dentro do método quantitativo de avaliação de cargos, nós temos basicamente dois grandes sistemas de avaliação. Um dos sistemas de avaliação são os sistemas de pontos e o outro, o sistema de comparação por fatores. Os métodos quantitativos são mais utilizados pelas empresas de um modo geral, porque nesse método nós extraímos toda a subjetividade do sistema de avaliação dos cargos. E por isso as empresas costumam utilizar mais esse tipo de método, de metodologia. Por quê? Uma vez que eu vou mexer com pessoas, e principalmente mexer com o bolso das pessoas ou com a hierarquia das pessoas, então eu tenho que transformar o meu sistema de avaliação num modelo e num sistema mais objetivo. E por isso, então, as empresas, olhando para a credibilidade maior do sistema, do método de avaliação de cargos quantitativos, ela acaba usando esse tipo de método para a montagem da sua estrutura salarial. A outra questão extremamente importante é que dentro do método quantitativo de avaliação de cargos, nós vamos trabalhar com grandezas numéricas. E por trabalhar com grandezas numéricas, é importante que nós tenhamos um pouco de contato com números ou com contas. E uma das áreas extremamente importantes dentro desta abordagem do método quantitativo é uma área exata, uma área chamada estatística. É dela que nós vamos nos apropriar para poder construir um modelo um pouquinho mais objetivo. E para isso, obviamente, nós precisamos entender algumas questões dentro da estatística, algumas questões básicas, como por exemplo, média, mediana, quartis, desvio padrão, correlação, dispersão e outros indicadores numéricos que nós extraímos da estatística. Então, dentro do sistema de pontos, o nosso esforço agora é no sentido de montar um manual para poder fazer de uma maneira adequada a avaliação de cargos e montar adequadamente a nossa estrutura salarial. É dentro do sistema de pontos que eu transformo os meus cargos em um valor numérico dentro da estrutura salarial. Eles vão ser transformados em um agrupamento de pontos e com esse agrupamento de pontos eu vou poder hierarquizar os meus cargos de acordo com a importância relativa deles dentro da minha estrutura salarial. O sistema de pontos, como dito agora há pouco, ele necessita de um maior aprimoramento ou um maior trabalho na sua consecução, na sua execução. E por isso é um sistema que vai trazer um pouquinho mais de trabalho na sua montagem. É dentro do sistema de pontos que eu trago mais credibilidade para a minha estrutura salarial, uma vez que na montagem desse sistema eu vou considerar fatores importantes dentro da importância relativa de cada cargo dentro dessa estrutura. Vamos ver um pouquinho esse exemplo. Pois é, eu não sabia que a Luísa ganhava mais que o Paulo. Eu achei que os dois fizessem a mesma coisa na empresa. É assim, os dois passaram por uma avaliação embasada num manual de avaliação. Como assim, manual de avaliação? É um manual que serve para embasar alguns fatores de avaliação. Cada fator tem um sistema de pontos que define a hierarquia de funcionários que será seguida. É isso? Fatores de avaliação, sistema de pontos, não entendi nada. Então vamos entender um pouquinho mais como funciona isso na prática. No sistema de pontos, temos que fazer a montagem do manual de avaliação. E nós vamos montar esse manual levando em consideração alguns fatores importantes.
E dentro desses fatores importantes, eu tenho que considerar uma área específica de avaliação de cargos. Ou seja, eu tenho uma área e abaixo dessa área eu tenho fatores que avaliam situações ou questões relativas a essa área de avaliação. Como é isso então? Para uma adequada montagem da estrutura organizacional, é importante que eu faça bem a montagem de um manual de avaliação de cargos. Como é então que funciona a montagem desses fatores ou dessas áreas de avaliação dentro do meu manual de avaliação de cargos? Os fatores de avaliação entrarão no meu manual de avaliação de cargos dentro de algumas áreas que o definem como tal. O meu fator de avaliação, ele vai ser importante porque ele vai avaliar o cargo dentro de requisitos importantes para determinados grupos ocupacionais. Isso significa que, se eu montar a minha estrutura de cargos e salários para apenas um grupo ocupacional, como por exemplo, um grupo ocupacional gerencial, eu vou escolher fatores para avaliar esses cargos que mais relacionados ao grupo ocupacional gerencial eles estarão. Obviamente, se eu for montar uma estrutura salarial para todos os grupos ocupacionais dentro da minha empresa, obviamente eu terei que escolher vários fatores de avaliação para que abranja todos os cargos dentro da minha estrutura salarial. Os fatores de avaliação, por sua vez, estão inseridos dentro das áreas de avaliação. Essas áreas de avaliação são subdivididas e normalmente aparecem na maioria dos manuais de avaliação de cargos. Ou seja, eu tenho áreas como, por exemplo, área mental. Sendo que os principais fatores de avaliação dentro desta área mental são instrução, experiência, conhecimentos, especialização. Outra área comum dentro dos manuais de avaliação é a área de responsabilidade. Dentro da área de responsabilidade, nós temos responsabilidade por erros, responsabilidade por pessoas, responsabilidade por materiais e responsabilidade por valores. Mais uma área importante dentro dos manuais de avaliação de cargos é a área física. Dentro da área física, nós temos os fatores esforço físico, ergonomia, concentração mental e visual e monotonia. E outra área, finalmente, a última área dentro dos manuais de avaliação é a área de condições de trabalho. Que leva aos seguintes fatores na sua avaliação: ambiente de trabalho e riscos. Dentro do manual de cargos, quanto maior o número de fatores em cada uma das áreas de avaliação, melhor vai ser o manual. Mas, no entanto, as empresas, de um modo geral, elas escolhem entre 7 a 10 fatores para fazer a avaliação dos cargos dentro do manual. Uma coisa extremamente importante é olhar para todos os fatores que agrupem a maioria dos grupos ocupacionais dentro da empresa. É certo que alguns fatores de avaliação têm a sua inclusão obrigatória dentro do manual de avaliação de cargos. Outra questão extremamente importante é que nós precisamos definir, então, qual é o total de pontos dentro do meu manual. Ou seja, qual é o total de pontos de avaliação dentro do meu manual. Total de pontos do manual. Normalmente,
Depois que nós escolhemos todos os fatores que comporão o meu manual de avaliação de cargos, chegou a hora de eu definir a quantidade de pontos total do meu manual. Nesse momento, é importante que eu defina quanto que vai valer o meu manual no total, quantos pontos no total terá o meu manual. Por convenção, as empresas normalmente consideram que um manual de avaliação de cargos precisa ter aproximadamente 1000 pontos no seu total. Isso quer dizer que cada um dos fatores somados, cada ponto de cada um dos fatores, devem somar 1000 pontos. No entanto, não necessariamente o seu manual precisa ter 1000 pontos, mas por convenção e por uma questão numérica, para os números ficarem mais arredondados, talvez seja interessante você considerar 1000 pontos no seu manual. Peso dos fatores no manual. É outro item extremamente importante na construção do manual de avaliação de cargos. Isso significa que, para cada um dos fatores, eu preciso definir um peso total em relação à quantidade total de pontos no manual. O peso de cada fator, ele deve ser proporcional à área de avaliação do manual de avaliação de cargos. Isso quer dizer o seguinte, que dependendo da importância que tem esse fator dentro da área, ele vai levar mais ou menos peso, dependendo dessa situação. As áreas, por sua vez, também levam pesos em relação à quantidade de pontos total no seu manual. No entanto, existem áreas que têm maior peso do que as outras. Por quê? Porque determinadas áreas têm, primeiro, muitos fatores que são comuns a todos os cargos, e fatores que são importantes na avaliação de cada cargo. Normalmente, as áreas levam, basicamente, o seguinte peso. Na área mental, normalmente, o peso é de 50% do total de pontos do manual. Como a área mental leva fatores importantes e esses fatores têm a sua inclusão obrigatória na avaliação de cargos e no manual de avaliação de cargos, é por isso mesmo que ela tem o maior peso do total do manual, ou seja, 50%. Isso significa que, se eu tiver um manual cuja pontuação total valerá 1000 pontos, então significa que se a área mental tiver 50% de peso total dentro desse manual, somente na área mental eu terei 500 pontos, ou seja, 50% de 1000, que é o total de pontos desse manual, ou seja, 500 pontos. Agora, cada um dos fatores dentro desta área mental, como, por exemplo, experiência, instrução, esses fatores que estão dentro da área, inseridos dentro da área mental, eles precisam levar também um peso relativo pela importância que ele tem dentro da área mental. Então, vale dizer que, se eu tenho um manual cuja o peso da área mental é de 50% e, consequentemente, esse total de pontos somente da área mental é de 500 pontos, isso significa que cada um dos fatores que eu for avaliar dentro desta área mental também terá um peso. E esse peso está relacionado com a importância desse fator dentro da área. Ou seja, se eu considerar que para avaliar o cargo dentro da minha empresa, dentro da minha estrutura salarial, a instrução é mais importante, porque eu preciso de ter profissionais qualificados do ponto de vista de instrução, então o peso de instrução dentro da área mental também terá que ser maior. Ou seja, se eu tiver a instrução como sendo um peso relativamente maior, eu posso dividir esses pesos dentro de cada um dos fatores. Se eu tenho 50% de peso dentro da área mental, eu vou ter em cada um dos fatores que eu vou avaliar dentro da área mental um peso relativo. Agora, como é que eu defino cada um desses pesos dentro da área mental de avaliação dentro do meu manual? Eu posso fazer isso de várias maneiras, mas o mais comum aqui é fazer isso através do comitê de avaliação novamente. Eu chamo o meu comitê de avaliação e nós vamos decidir juntos qual é o peso que cada um dos fatores terá que ter dentro de cada uma das áreas de avaliação do meu manual. Vamos ver então
uma encenação que mostra um pouquinho das dúvidas que surgem a respeito dessa questão. A área mental é a mais importante. Afinal, é avaliado o nível de instrução, especialização. Tudo bem, é justo que a área mental tenha maior peso na avaliação, mas tem os fatores, certo? Você mesmo disse, instrução, coisa e tal. Tem também as responsabilidades, o esforço físico. Os cargos também não são avaliados por esses fatores? Como é que se define a quantidade de pontos para cada um desses fatores? Você vai descobrir. Você vai participar do próximo comitê de definição do manual. Eu? Então, para a definição do peso de cada um dos fatores dentro da área que está sendo avaliada, eu vou necessitar do comitê. Novamente, eu preciso retomar o comitê para que nós juntos façamos a definição de cada um dos pesos, de cada um dos fatores dentro da área. Ou seja, para cada um dos membros do comitê, existe uma importância relativa que ele julga importante. Ou seja, eu posso ter um membro do comitê que julgue que a instrução tem peso maior dentro da avaliação de um cargo, por considerar que a empresa precisa, por exemplo, de pessoas qualificadas para exercer determinado tipo de função. Então, esse membro do comitê, normalmente ou provavelmente, vai atribuir um peso maior para o fator instrução dentro do manual. Um outro membro do comitê pode considerar, por exemplo, que a experiência é mais importante dentro da avaliação de um cargo. E dentro daquela empresa isso leva mais em consideração, ele vai ter que levar mais em consideração isso. Então, ele vai atribuir para o fator experiência um peso maior. Então, cada um dos membros do comitê se reúnem e cada um deles vai atribuir, dentro do seu ponto de vista, qual é a importância ou qual é o peso de cada um daqueles fatores de avaliação dentro do manual, considerando, por exemplo, a empresa, o segmento ou o tipo de trabalho executado. Feito isso, cada um dos membros do comitê vai colocar, por exemplo, instrução, no fator instrução, o primeiro membro do comitê vai colocar, eu acho que 20% do peso total desta avaliação tem que ser relacionado à instrução. O outro, por exemplo, pode julgar que a experiência deve ser maior, e o outro, a experiência deve ser menor, e assim sucessivamente, até que eu elimine todos os fatores dentro do meu manual de avaliação. Feito isso, eu extraio a média da consideração de cada um dos membros do meu comitê em cada um dos fatores, onde eu vou conseguir chegar no número. Esse número final é o meu peso relativo de cada um dos fatores de avaliação dentro da área a ser avaliada, ou seja, dentro do meu manual de avaliação. Agora teremos a definição dos graus dos fatores. Para definirmos os graus de cada um dos fatores de avaliação, nós precisamos de algumas questões. Nós precisamos de pensar que, para cada um dos fatores, eu preciso avaliar, dentro de cada um deles, qual que é a importância dentro de cada grau, ou cada ponto dentro desse fator tem um grau de importância na avaliação. Agora a gente vai definir junto com o comitê novamente qual que é o peso relativo que eu tenho que atribuir para cada um dos graus de cada um dos fatores. E o que são graus de cada um dos fatores? O grau de cada um dos fatores vai definir a importância de cada ponto dentro daquele fator a ser avaliado. Se nós pegarmos, por exemplo, o fator experiência, nós vamos definir que para cada um dos pontos que eu avaliar em relação à experiência, também vai ser atribuído um peso relativo. Dentro do fator experiência, por exemplo, eu tenho que julgar uma avaliação de cargos em relação a um determinado tipo de cargo e considerar, por exemplo, que determinados cargos devem possuir uma experiência maior ou menor em relação um ao outro.
Então, por exemplo, eu posso considerar que para um cargo, por exemplo, de telefonista, eu posso exigir na minha empresa, naquela empresa que eu estou montando a estrutura de cargos e salários, eu posso considerar que eu preciso de 1 ano de experiência no mínimo. Em outra empresa não, e assim sucessivamente. Então, os graus dos fatores, desses fatores, eles vão definir a importância daquele fator para aquele determinado tipo de cargo. Assim, se eu tenho uma área mental que tem 50% de peso do total de pontos do manual, no nosso exemplo, 500 pontos, e eu tenho cada um dos fatores também um peso relativo, e vamos pegar o exemplo de experiência, o fator experiência, 30% de peso dentro do fator experiência, então eu terei somente no fator experiência 150 pontos como sendo a quantidade total de pesos do fator experiência. No entanto, eu tenho 150 pontos no fator experiência, mas preciso definir para cada um dos pontos de experiência que eu vou considerar na avaliação, qual será o ponto, a quantidade de pontos se um cargo tiver 1 ano de experiência, 3 anos de experiência, 6 meses de experiência. Cada uma dessas experiências, sendo avaliadas, tem pesos diferentes dentro do meu manual de avaliação. E esse peso, e essa conta, esse peso de cada um dos graus, está relacionado ao peso do fator, ou seja, a esses 150 pontos. Agora precisamos definir, então, qual será o número de graus que vamos utilizar para o fator experiência. Por exemplo, no fator experiência, nós podemos definir alguns graus, como por exemplo, o grau A, que sempre é representado por letras, de 3 a 6 meses de experiência. Grau B, de 6 a 1 ano de experiência. Grau C, de 1 ano a 3 anos de experiência. Grau D, de 3 anos a 5 anos. E E, acima de 5 anos de experiência. Feito isso, a ideia agora é definir quais são os pontos que eu vou atribuir para cada um dos graus internos dentro do fator experiência. Por que internos? Porque, na verdade, eu já tenho 2 informações importantes dentro do meu fator experiência. Eu tenho a informação da quantidade total de pontos dentro desse fator, que é 150 pontos, ou seja, 30% que foi o peso atribuído pelos membros do comitê a esse fator, e eu tenho, então, o peso mínimo. O peso mínimo também eu levo em consideração os 30%. Eu preciso considerar aqui, para definir os pontos internos desses fatores, eu preciso considerar a quantidade total de pontos do meu manual e a quantidade mínima de pontos desse meu manual. Inicialmente, nós dissemos que um manual, por convenção, precisa ter 1000 pontos, ou pode ter 1000 pontos. Agora, eu estou definindo aqui qual é a quantidade total de pontos do meu manual, mas eu também preciso definir qual é a quantidade mínima de pontos do meu manual. Por quê? Porque eu preciso pontuar todos os cargos na minha estrutura. Então, eu posso ter um cargo com um máximo de pontos do manual e, sendo assim, ele terá 1000 pontos. E eu posso ter um cargo com um número mínimo de pontos do manual, ou seja, 100 pontos. Então, por convenção, nós definimos 1000 pontos como máximo e 100 pontos como mínimo. Então, nesse caso, eu posso definir 2 informações dentro do meu fator experiência agora. Ou seja, se eu tenho um peso de 30% como sendo um peso importante para o fator experiência, e considerando que eu tenho o máximo de pontos desse meu manual como sendo 1000, e o mínimo de pontos como sendo 100, eu posso definir então agora qual é o meu ponto mínimo e qual é o meu ponto máximo dentro do fator experiência.
Dentro da área mental, o meu peso máximo e mínimo também já está definido. Ou seja, se na minha área mental o peso é 50%, então 50% do máximo de pontos do manual é 500 pontos. Então eu tenho também, da mesma maneira, como definir os pontos do fator experiência. Vamos ver então esse exemplo. 15 pontos é o quê? 30% da quantidade mínima de pontos da área mental. Ou seja, 50 pontos vezes 30%, que vai representar para nós aqui no fator experiência a quantidade mínima de pontos desse fator. Já a quantidade máxima de pontos desse fator experiência vai representar para nós aqui 30% da quantidade máxima de pontos da área mental, ou seja, 500 pontos vezes 30%. Sendo assim, eu tenho definido então qual é a quantidade mínima e máxima de pontos desse fator. Resta agora saber como é que eu vou definir as quantidades dos pontos dos fatores, ou melhor, dos graus internos desse fator. Então, para agora definirmos quais são os pontos internos daqueles graus que nós não temos informação, eu vou fazer isso através do quê? Através da progressão aritmética, que vai ser representada por uma pequena fórmula, que é R, que é resultado, é igual a N, que é a quantidade de pontos no último grau, menos A1, que é a quantidade de pontos no primeiro grau, dividido por N, menos 1. N, que é a quantidade total de graus do meu fator que está sendo avaliado, o fator experiência. Então, feito isso, para cada um dos fatores que nós colocaremos dentro do nosso manual de avaliação de cargos, eu vou precisar fazer esse mesmo processo. Eu vou precisar fazer isso para o fator instrução, para o fator complexidade e para outros fatores das outras áreas, da área física, da área de responsabilidade e assim sucessivamente. Eu vou precisar definir qual é o ponto mínimo de cada um dos fatores dentro desta área e qual é o ponto máximo de cada um dos fatores dentro de cada uma das áreas. Feito isso, então, eu preciso fazer a PA, ou seja, a progressão aritmética através desta fórmula para cada um desses fatores. Eu vou encontrar, então, uma razão. Essa razão encontrada vai ser o número que eu vou utilizar para, somando-se ao número anterior, ou melhor, ao grau anterior, eu terei o ponto daquele grau do qual eu não tinha. Então, feito isso, para cada um dos fatores, e aplicando esta fórmula dessa maneira, eu terei um número. E esse número eu posso, obviamente, arredondá-lo para não ter números muito quebrados dentro do meu manual, mas nós teremos o seguinte resultado. Ou seja, o meu resultado vai ser, nesse meu exemplo de fator experiência, 150 menos 15 dividido por 5 menos 1. O resultado desta equação é 33,75. Então, no meu grau A, eu já tenho essa informação, eu tenho o número 15 como sendo o ponto mínimo desse fator. Então, eu preciso encontrar o B. O B, o meu grau B será o número 15, que é o número anterior, mais o resultado da equação que acabamos de verificar. Eu tenho como resultado 48,75, ou seja, eu terei no meu grau B um ponto de 48,75. No grau C, eu terei 48,75, que é o resultado do grau anterior, somados a meu número de PA, que é 33,75, e eu faço isso sucessivamente até o último grau. Vejam vocês que eu tenho, somando-se cada um desses fatores de PA ao número anterior, quando eu chego no final, eu automaticamente tenho o número total de pontos daquele fator. No nosso caso, 150 pontos. Feito isso, nós já temos condição de montarmos o nosso manual de avaliação. Por quê? Temos todos os pontos de cada uma das áreas que foi definido em função do peso relativo, da importância da área dentro do meu manual. Consequentemente, tenho todos os fatores relacionados à área e com seus devidos pesos.
e, finalmente, tenho cada um dos pontos definido para cada um dos fatores e em cada um dos graus. Feito isso, como acabamos de dizer, temos o nosso manual e podemos prosseguir com a avaliação de cargos. Nossa dica de estudo é o livro Administração de Cargos e Salários, de Benedito Rodrigues Pontes, da editora LTR. Nesse livro você encontrará uma série de informações sobre a montagem da estrutura de cargos e salários, mais especificamente na montagem do Manual de Avaliação de Cargos. Então, bons estudos!